Tá bom. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu quero inicialmente agradecê-lo por participar dessa transmissão. Essa transmissão, eu gostaria de pedir a você que compartilhasse, convidasse os seus amigos para participarem conosco dessa transmissão, porque hoje nós temos uma pessoa muito querida do Brasil, uma pessoa que escreveu seu nome na história e vai continuar a escrevê-lo. Ele foi ministro da Educação, foi prefeito de São Paulo e candidato à presidência da República, que no prazo de 40 dias ele teve uma votação muito expressiva e se não fossem as fake news, se não fossem as mentiras, a fraude, ele hoje era o presidente da República e nós estaremos em situação muito melhor. Certamente, o Estado brasileiro estaria preparado para esta pandemia do coronavírus. Nós teríamos hoje o sistema de saúde todo preparado, toda a economia voltada para proteger as empresas, os empregos, os vulneráveis, e nós enfrentaríamos noutro patamar se o Fernando Haddad fosse o presidente da República, e certamente será. Fernando, boa noite, obrigado por participar aqui da nossa transmissão. E começo te perguntando como é que você está vendo este momento, o que tem que ser feito agora para dar conta da proteção da vida das pessoas, da saúde das pessoas, do emprego das pessoas no nosso país. Paulinho, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar na tua página, conversando com você, um convite muito honroso para mim, falar com os que te seguem, e seguem bem, porque você é um grande parlamentar, que tem dado demonstrações aí de liderança e de inovação, de ideias novas que estão surgindo, e eu sei o quanto isso parte de você, do teu gabinete, da tua equipe técnica. Então, me congratular com a tua equipe também, que eu sei que te dá o apoio e a sustentação para você fazer esse grande mandato que você faz. Você já está no terceiro, quarto? Quarto mandato. E eu sou teu eleitor, como você sabe. Obrigado. E fico muito honrado de falar com você. Olha, Paulinho, 15 dias atrás, eu escrevi um artigo na Folha, eu tenho uma coluna semanal de sábado, e eu falava que o governo estava muito atrasado em tomar 4 medidas que eram essenciais para a gente. 4 medidas no campo sanitário, né? De saúde especificamente. Não tinha espaço ali para discutir economia, estava discutindo só a saúde. E a saúde, algumas coisas eram muito evidentes. Primeiro, os países que estavam indo bem estavam com reserva de insumos para proteger o pessoal de saúde, o pessoal e a própria população. Luva, máscara, avental, essas coisas têm que estar disponíveis. Álcool gel, sabão, isso tudo tem que estar disponível para a população, que tem que ser informada de como utilizar da melhor maneira, como estocar limitadamente para não deixar o vizinho sem. Porque se o vizinho ficar sem o álcool gel, você vai ser contaminado. Então tem toda uma logística de distribuição do que é insumo básico. Você vê a quantidade de profissionais na área da saúde que estão contaminados por falta desses insumos. Então o governo, eu soube que aprovaram a proibição de exportar os insumos que estão faltando. Vocês acabaram de aprovar. Mas isso deveria ser um objeto de medida provisória 15, 20 dias atrás. Entendeu? Ou mais até. Porque essa epidemia começou em dezembro. Né? Já tinha que ter ido uma missão técnica para a China para entender o que era essa pandemia, no começo dela, trazer informações para os infectologistas brasileiros, para a gente se preparar com 2 meses de antecedência, coisa que a China não teve, que a Europa não teve. Enfim. Segundo lugar, expandir leito de UTI com respirador. Você sabe que as nossas universidades estão desenvolvendo respiradores a baixo custo. Nós temos tecnologia, nós temos engenharia nesse país. O Bolsonaro não acredita nas universidades públicas,
mas são elas que respondem por 90% da pesquisa científica no Brasil. Não é a universidade privada com fim lucrativo que tem o seu papel na nossa sociedade, mas não é o de produzir pesquisa. Quem produz pesquisa é a universidade pública e os institutos públicos de ciência e tecnologia. E ele desprestigiou essa turma toda desde o começo do seu governo, inclusive cortando verba. Então, expandiu o TI com respiradores. Outra coisa importante, os testes. Nós demoramos muito para importar os testes. Inclusive, de alguns anos para cá, isso desde o Temer, nós começamos a desmobilizar os laboratórios que são capazes de fazer o teste, de produzir o teste no Brasil, importando, inclusive, os reagentes necessários para que os testes possam ser feitos. Hoje nós estamos com dificuldade de importar esses reagentes, porque o mundo inteiro está atrás dos mesmos produtos, porque é uma pandemia mundial, como o próprio nome diz. Né? E por fim, a questão do isolamento social. Veja, Paulinho, que hoje existe uma pessoa que, pelo lugar que ocupa, produz um estrago no trabalho que o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais de saúde estão fazendo no Brasil. Quer dizer, quem hoje mais desinforma é o presidente da República. Ele é o grande agente da desinformação. Ele já vendeu a ideia de que tem remédio, quando não tem. O mundo inteiro está atrás do remédio, como está atrás da vacina, que é até melhor do que o remédio. Mas nós não temos ainda isso pronto. Todos os biólogos estão dizendo isso, os cientistas estão dizendo isso. O Hospital Albert Einstein já soltou nota quando teve o seu nome envolvido pelo presidente, e ele não sossega. Né? Ele quer saber... Ele que diz para todo mundo que não entende nada de nada, né? Falou, ó, economia não é comigo, segurança não é comigo, é como meio ambiente, é com o Salles. Eu não entendo nada de nada. Ele virou o maior especialista em saúde pública do mundo, porque ele entende mais do que todo mundo. Mais do que a Europa, mais do que a Ásia, mais do que a América do Norte. Então, hoje nós estamos, na verdade, enfrentando dois problemas. Um que é enorme, que é a pandemia. E outro que não é menor, que é o Bolsonaro. Quer dizer, ontem ele foi para a televisão numa atitude recuada, dizendo que, tipo, desculpem a nossa falha, né? Porque faz 20 dias que ele só faz besteira. Então, se apresentou ontem de uma maneira... Hoje, pela manhã, já estava atacando os governadores de novo. Quer dizer, parece aquele escorpião que está em cima do sapo atravessando o rio e pica o sapo. Porque o instinto fala mais alto do que a própria sobrevivência dele. A sensação que dá é que ele não tem instinto sequer de sobrevivência própria e não tem empatia nenhuma pela população. Isso para falar das medidas sanitárias. Mas certamente nós vamos falar também das medidas econômicas, que terão fases distintas, Paulinho. Nós teremos fases distintas. Uma coisa é a economia da crise, a economia do combate à pandemia. Depois nós temos que pensar a economia pós-crise, a economia da recuperação. E eu acho que o governo também está perdido em relação a uma série de questões econômicas e não sabe exatamente para onde ir. Nós corremos o risco, né, de passar da pandemia ou atenuados seus efeitos, voltar para uma agenda econômica mais ainda perversa do que foi a de 2019. Fernando, ainda sobre saúde, você diz o seguinte: o governo errou de não ter feito um provisionamento de equipamentos e produzido esse respirador. Agora, ainda não dá para fazer, não dá para chamar essas empresas. Com tecnologia, temos as universidades, temos a Poli, o ITA, temos a Embraer, várias empresas de empresas automobilísticas. Não dá para chegar e falar, olha, eu quero a produção desses aparelhos para garantir... Sabe um problema, Paulinho? Eu te chamo de Paulinho pela intimidade. Deixa eu explicar por que eu te chamo de Paulinho às vezes. Vou me corrigir aqui, porque eu estou falando com um parlamentar. É que eu sou amigo do Paulo Teixeira desde os tempos de faculdade. Então, vocês têm que me desculpar pela intimidade. Não é falta de respeito, é excesso de respeito
Você sabe que eu sou seu eleitor. Não, e eu sou seu calor. Não sei quem é calor de quem, mas. Eu sou seu eleitor porque você foi presidente do centro acadêmico. Desde lá eu voto em você. Pois é. Mas então, só para explicar para o nosso. Para quem está nos seguindo, né, de que a nossa amizade é de muitas décadas, né? E o respeito mútuo está acima de tudo. Mas tua pergunta, Paulo, desculpa, você tinha. Na minha pergunta mobilizar a economia. Deixa eu te falar sobre isso. O presidente da República, numa emergência como essa, ele tem superpoderes conferidos pela Constituição. Ele pode, a qualquer tempo, convocar os industriais, por exemplo, e promover uma reengenharia do nosso parque produtivo para atender a demanda da pandemia. Se nós precisamos, nós temos indústria têxtil, nós temos indústria mecânica, nós temos disponível uma série de coisas. Tem insumos que são importados, que a gente não produz aqui, ok? Nós temos que ir atrás. Mas até nisso ele está errando, Paulo. Olha só, o Trump acabou de mandar aviões buscar equipamento na China. Eu te pergunto, depois dos desaforos do filho, do Zero alguma coisa, contra a China, nas últimas 2 semanas, qual é a moral que você tem para ligar para o Xi Jinping pedindo apoio? Ele tem o mundo inteiro para apoiar, porque ele está saindo da pandemia enquanto nós estamos entrando. Então ele tem condição de ajudar. Ele vai preferir ajudar quem? Os Estados Unidos. Não só pelo poderio, pelas relações históricas, mas, sobretudo, pelo gesto que o Trump fez de ligar, de restabelecer relações, de deixar a guerra comercial para trás, porque acabou a guerra comercial. Nós estamos com outro problema agora. Então, nessa hora, a postura do estadista conta, independentemente da ideologia. Sabe, às vezes o presidente é de esquerda ou de direita, mas, por exemplo, o nosso Alberto Fernandes aqui na Argentina está com 90% de aprovação, porque soube reconhecer e se conectar com o sentimento da população. Ninguém espera milagre de ninguém, porque todo mundo sabe que é difícil. Mas quando você demonstra que você está conectado com o sentimento popular e fazendo todos os esforços humanos possíveis para atender, sobretudo, os que mais precisam, o povo te acompanha. Agora, nós temos uma pessoa que faz o contrário disso, né, que arruma praticamente uma desavença diária. Se não ele, um filho dele. E ele tem 3, que bastante ativos, né, em provocar. É muita gente, né, para atrapalhar ao mesmo tempo. É um clã que atrapalha o país. Agora, eu acredito, Paulo, que uma coisa que tem que ser notada, a capacidade da sociedade reagir. Veja só, ele tentou cortar salários, agora parece que está voltando com a tese. Mas 2 semanas atrás, ele tentou aprovar uma medida provisória estapafúrdia e ofereceu R$200 por família. As pessoas já se esqueceram disso. Mas quem passou para até 1.200, com um piso de 600, foi a oposição. Isso. Foi a base do governo. A base do governo teve que acompanhar a oposição. Porque não tinha como acompanhar o governo. Então veja que os prefeitos e governadores estão desobedecendo o presidente em respeito à população dos seus estados e municípios. Então, está havendo uma reação importante. Os próprios poderes, judiciário, legislativo, têm feito um papel. Governadores e prefeitos, sociedade civil, artistas, ONGs, cientistas. Ou seja, nós não podemos desprezar o que a sociedade também está fornecendo, no sentido de se autopreservar de uma pessoa que não demonstra nenhuma empatia pela sociedade que deveria dirigir, num momento tão difícil. Então, ele é um problema, assim como o coronavírus é um problema, mas a sociedade tem demonstrado uma capacidade de reação. Vamos ver, né? Hoje, a Fiocruz soltou um primeiro relatório
dizendo que o isolamento social pode já estar produzindo efeito. É óbvio que tem especialista dizendo, olha, tem muita subnotificação, não dá para comemorar, porque tem muita gente morrendo e que não tem atestado de óbito verificado com um teste. Então, a pessoa morreu de problema respiratório e nós não sabemos se é o Covid-19. Né? Isso é grave, porque nós podemos ter uma subnotificação que atrapalha a tomada de decisão por parte das autoridades sanitárias. Mas, enfim, vamos também aguardar, mas sem baixar a guarda. Porque toda a sociedade está fazendo um esforço enorme para conter o contágio, que é avassalador. Você viu? Os Estados Unidos estão com mais de 200 mil casos. A Itália bateu 13 mil mortos. Está morrendo entre 600 e 900 pessoas por dia na Itália. Os Estados Unidos devem bater essa marca logo mais. Infelizmente. A Espanha, né? A Espanha está em segundo lugar em número de mortos. Então, nós temos que cuidar. Nós temos que observar o que deu certo no mundo, o que, infelizmente, está em situação caótica, e ter seriedade. Um governo sério, coeso, harmônico, buscando apoio da sociedade, buscando interagir com os entes subnacionais, aí, governadores e prefeitos, para que haja uma unidade e não transformar esse país num cabo de guerra, um puxando para um lado, o outro puxando para o outro, inclusive disseminando fake news. Imagina você, o Palácio do Planalto ser fonte de instabilidade, inclusive emocional. Hoje ele divulgou um vídeo falando em desabastecimento, quando todo mundo sabe que não está. Pode haver, mas é o governo que tem que cuidar para que não haja. E não está havendo. Então, ele vender a tese de que já está acontecendo o desabastecimento é para afrontar os governadores. É para afrontar os prefeitos. Então, não é possível enfrentar uma coisa tão grave dessa maneira. Por isso que nós assinamos aí um manifesto dizendo o seguinte, olha, ou toma jeito ou sai. Nós já temos um problema, nós não podemos ter dois. Aliás, é o primeiro manifesto desses tempos que reúne você, o Ciro, o Boulos. Pois é, 3 pessoas que concorreram à presidência da República. Você sabe que o Boulos me comunicou ontem que parece que a Rede assinou também. A Marina. E, obviamente, que a Rede deve ter consultado a Marina para assinar. Né? E o PV também assinou enquanto partido. Né? Então, aí, começa a se montar um time que quer defender os direitos sociais, a soberania nacional, quer defender o bem-estar social. Esse time tem que estar coeso, porque o desafio é grande, num sentimento de unidade mesmo. Né? E, obviamente, que depois de consolidado esse grupo progressista, que inclusive compartilha e comunga valores universais muito profundos, né? Nós podemos procurar os conservadores democratas para também colocar uma barreira em relação às ameaças que são feitas às instituições. Porque nós temos que garantir emprego, renda e direitos sociais, a educação, a saúde, a segurança pública. Né? Então, existe um time que eu chamo de progressista, que defende esses valores, mas nós temos os democratas conservadores, que são a favor de Estado mínimo e tudo mais, que não comungam conosco de uma agenda ampla, mas no que diz respeito à democracia, tenho certeza que eles estão dispostos a criar uma barreira a esses arroubos autoritários que o Bolsonaro tem, inclusive comemorando golpe militar. Quer dizer, quer coisa mais fora de hora? Nunca foi hora disso. Mas agora, no meio de uma pandemia, é quase uma provocação você comemorar um golpe militar que colocou o país 21 anos, né, anos sombrios da nossa história, que a gente quer esquecer. Em que todo mundo perdeu as liberdades individuais, as liberdades democráticas e o trabalhador.
que empobreceu. Os estudos todos revelam que a parcela do salário na renda nacional caiu ao longo de todo o período da ditadura militar. Então não é não é um lugar para comemorar, sabe? Não é uma coisa para comemorar. E comemorar no meio nesse cenário em que o país precisa de unidade, de união. Quer dizer, além de tudo, foi extremamente inoportuno. Né? Seria de qualquer maneira, né? Mas nesse momento até uma falta de respeito, na minha opinião. Fernando, agora nós vamos. Você falou da saúde. Eu queria falar um pouco de dois aspectos. O primeiro deles, a proteção social. Quer dizer, essa renda básica que você mesmo já disse, nós conseguimos tirar de 200, colocamos para 600 e, em muitos casos, 1.200. Sim. E foi uma obra da oposição, PT, PCdoB, PSB, PDT, PSOL e Rede. Agora, a nossa luta era para ele sancionar. Ele sancionou hoje à noite, vetou a parte da correção do BPC, mas eu acho que eles não têm a agilidade no pagamento. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para você, dá para pagar isso rápido? E a segunda coisa que eu queria perguntar para você é sobre as empresas e os empregos. Essa medida que nós aprovamos, ela não atende aos empregados registrados, com carteira registrada, os empregados formais. Esses também estão em isolamento, mas essa semana precisa pagar o salário deles. Sim. O governo prometeu uma medida provisória e nós também achamos que o governo devia pagar até 3 salários mínimos o salário da pessoa, né? E daí para frente você tem uns descontos. Mas isso está sendo construído com a oposição que faz. Então, eu queria te perguntar dessas duas coisas. Como é que essa renda chega rápido na casa da pessoa? E a segunda coisa, sobre os empregos formais, a proteção aos empregos formais, que até agora eles não... hoje ele anunciou que tem um valor, mas o anúncio anterior mostrou que aquela medida que ele propunha não ia resolver o problema das empresas, elas vão quebrar. Então, eu queria saber a tua opinião sobre isso. Bom, primeiro, deixa eu falar o lado bom da história do que o Brasil é capaz de fazer. O Brasil tem o pior sistema de crédito do mundo, do ponto de vista do juro que pratica. Juro para o tomador. Né? É certamente um dos piores do mundo. Acho que é o segundo pior. Já fizeram essa conta. Acho que é o segundo pior. Em termos de spread, que é aquilo que o banco cobra mais do tomador do que paga para o depositante. Tá certo? Mas nós temos um sistema bancário que é o melhor do mundo em termos de serviços. Ou seja, nós temos um sistema bancário que é capaz de informatizar, que é totalmente informatizado, o que significa dizer que você faz um crédito em conta, você abre uma conta corrente, faz um depósito, praticamente instantaneamente, em tempo real. Você é capaz de abrir milhões de contas bancárias e depositar dinheiro nessas contas em tempo real. Isso você faz apertando um botão no Brasil. É um negócio extraordinário. São poucos países do mundo que têm um sistema bancário capaz de fazer isso. Informatizado nesse nível. Segundo ponto. O Lula começou no governo Fernando Henrique, mas quem botou para valer, botou para quebrar, para fazer um cadastro único, chamado CAD único, de praticamente todos os brasileiros em situação de vulnerabilidade, alguma vulnerabilidade, foi o Brasil, foi o governo Lula e o Brasil. Isso é uma coisa extraordinária, o CAD único. Alguém dirá, deve ter gente fora. As estimativas dão conta de que tem alguma coisa em torno aí de 5 a 10 milhões de brasileiros fora do CAD único, que deveriam estar no CAD único, e não estão. Mas nós temos dezenas de milhões de brasileiros que já estão no CAD único. Nós temos o histórico dessas pessoas. Nós acompanhamos essas pessoas por vários mecanismos, de vários ministérios, inclusive, mas centralizados, né, num ministério que cuida desse cadastro. Então, a nossa capacidade, né, eu não sei se isso foi desmontado, acredito que não. Então, a nossa capacidade de
pagar essas pessoas para que elas tenham sustento garantido durante a crise, né, o pico da crise, nós temos total condição de fazê-lo. Agora, qual é a minha preocupação? Minha preocupação é que essas pessoas vão ter renda para comer. Aí vai se adiar alguns pagamentos de serviços públicos básicos, telefonia, energia elétrica, saneamento. Você tem como fazer isso, mas o problema é que as pequenas e médias, as micro e pequenas empresas não vão se satisfazer com a linha de crédito que ele abriu. Ele abriu uma linha de crédito muito pequena para o tamanho do problema. A impressão que dá... Você lembra no começo da crise, o Guedes falou, com 5 bilhões eu vou resolver esse problema. O Guedes tem essa mania de chutar número, né? Ele falou que ia zerar o déficit público o ano passado. Ele falou que ia acumular mais de 100 bilhões de dólares de venda de estatais no ano passado. Ele Você chuta... sabe que ele é um jurista, né? Porque ele sempre viveu de juro. Ele ganhou. Ele não precisava fazer isso, porque ele, afinal de contas, estudou economia. Mas ele chuta. E ele chutou no começo da crise que com 5 bilhões a imprensa esquece, porque tudo é tão rápido que os jornalistas esquecem. O Guedes falou que com 5 bi estava resolvido o problema. Agora está falando em 500 bi, Paulinho. Pra você ver a discrepância, como ele não tem noção do que ele está enfrentando. Para pular de 5 para 500, agora já está falando que é 200, cada hora é um número, mas começou com 5 essa brincadeira. Sim. Ou seja, uma pessoa que não tem noção da escala do problema. O problema é grande. E veja você, suponha que todo mundo esteja de acordo em acabar a quarentena imediatamente. Vida normal, eventualmente, sei lá, mantendo os doentes numa situação mais... Mas vida normal. Vamos supor que essa fosse a decisão. Com o apoio da OMS, você acha que a economia ia reativar instantaneamente? Você sairia da sua casa hoje? Você voltaria à sua rotina anterior imediatamente? Não. O brasileiro. Por quê? Porque você é pai de família, você tem parentes mais velhos que você, parentes mais novos que você, que dependem de você. Você sabe que você não pode adoecer. Você tem muita gente que depende de você, e assim é o brasileiro. O brasileiro tem graus de dependência e interdependência muito grandes. É avô, é avó, é criança na creche, é criança em idade escolar, é gente doente, não é brincadeira isso. Então, para você botar essa roda da economia para girar novamente com segurança, é a mesma coisa quando você tira o gesso da perna de uma perna quebrada. Você não sai correndo a maratona. Você vai fazer fisioterapia, você vai verificar se você vai fazer um exame para verificar se colou direitinho. A economia, ela está fraturada nesse momento. E não foi qualquer fratura. Deputado, o mundo parou. O mundo inteiro parou. Você imagina o que é fazer o mundo inteiro voltar a andar. Não é que não foi uma desgraça num país só. Às vezes um terremoto que acontece no Chile, que acontece... Não foi um tsunami. Parou o mundo inteiro. As pessoas precisam se dar conta disso. Hoje, Europa, Estados Unidos e China pararam. A China está voltando agora. A Europa está parada. Os Estados Unidos vai parar. Cada semana parada do mundo são centenas de bilhões. Nós vamos chegar a trilhões de dólares que não vão ser produzidos porque as pessoas estão se resguardando. A nossa economia é uma economia periférica, uma economia acoplada às economias muito desenvolvidas. E dependente delas, inclusive. Então, isso tudo vai exigir muita ciência. E a cabeça de planilha dessa turma do Ministério da Economia precisa mudar. Porque eles já estão falando em pós-pandemia do jeito que falavam da crise lá de trás, entendeu? Eles já estão querendo ver assim, nós vamos voltar com as reformas depois da crise, porque vai ser o momento de cortar o que nós estamos gastando agora. Eu quero te dizer, se a mentalidade for essa, se não cair a ficha, como não caiu do Bolsonaro até hoje a ficha,
e não cair a ficha para o Guedes, se não cair a ficha, nós vamos ter muitos problemas, para além do que nós já estamos tendo, em função da irresponsabilidade do presidente da República. Fernando, o que essa semana tem que ser feito pelo governo para a manutenção dos empregos e para a sobrevivência das empresas? Não, a tarefa agora prioritária é fazer o dinheiro já aprovado chegar na conta bancária, abrir a conta bancária para o sujeito na Caixa Econômica Federal, de quem não tem. Quem não está bancarizado, que é pouca gente, bancariza e deposita o dinheiro. O governo faz isso a hora que quiser para 90% de quem está esperando. Aí você vai trabalhar os 10%, sabe? Finais. Óbvio que você não vai cobrar do governo 100% em uma semana, porque você sabe que tem gente que mudou de estado, você sabe que tem gente que não está com o endereço certo, está com o cadastro desatualizado. Isso é normal. Mas eu garanto a você que se o governo quiser resolver o problema de 90% das famílias de baixa renda, em poucos dias eles conseguem. Você viu que eles tentaram inventar uma história de que precisava de uma emenda constitucional. Quer dizer, era para postergar mais quantos dias essa brincadeira? Aí o Congresso e alguns ministros do próprio Supremo disseram, não precisa de nada disso, está autorizado, gente. É uma emergência. Estado de calamidade. Calamidade pública aprovada, entendeu? Então, eles não têm mais justificativa para não pagar. Então, se você me disser, qual a tarefa dessa semana? No ponto de vista econômico, é esse primeiro dinheiro chegar. A segunda tarefa é o seguinte, não vai resolver as micro e pequenas empresas. O que eles estão anunciando não vai resolver. Eles precisarão medidas adicionais para isso. E outra, eles têm que criar uma equipe que vai correr paralela à crise da pandemia. Porque uma coisa é como é que você atravessa a pandemia. A outra coisa é o que você faz depois da pandemia. Se não tiver um grupo, nesse momento, já constituído, para recuperar a economia pós-pandemia, ele vai começar a pensar o que fazer tarde demais. Então, tem a travessia e tem o pós-pandemia, que são equipes coordenadas pelo mesmo ministro, lógico, mas pensando as temporalidades dessa crise. Ela não tem um tempo só. Inclusive, eu tenho lido vários artigos científicos sobre as possibilidades dessa pandemia. Eu diria para você hoje, sem medo de errar, que mais da metade dos especialistas entendem que haverá provavelmente novas reclusões. Nós podemos sair do isolamento social e não é impossível, temos que voltar para o isolamento social alguns meses depois de sair. Que vai ser possivelmente uma situação melhor do que o primeiro isolamento, mas é possível que isso aconteça. Pode ser setorizado, pode ser em regiões do país, pode ser por um tempo menor, mas não é impossível que isso aconteça. A Ásia, por exemplo, está muito preocupada com isso. Então não está relaxando em nada, praticamente, as cautelas, porque tem muito medo de uma recidiva, de um novo, né, de um novo fluxo aí de contágios. Então todo o cuidado é pouco. E por que esse tempo é precioso? Esse tempo que nós estamos ganhando, e nós estamos ganhando, porque poderia estar sendo muito pior. Se a Europa não tivesse tomado as medidas radicais que tomou, essas mortes estariam multiplicadas por N, porque é exponencial o ciclo de contágio. Então, veja você, esse tempo é precioso para a ciência atuar e para os sistemas de saúde se expandirem na escala necessária para minimizar as perdas. Faz muita diferença você poder atender todo mundo num fluxo que seja tolerável para o sistema não estressar, ou chegar na situação da Itália e da Espanha, que escolhe quem vai morrer, que escolhe quem vai atender. Você tem um respirador para 3, 2 vão morrer. Você já imaginou o profissional de saúde tendo que escolher com critérios lá
Olha, esse aqui é mais velho, esse aqui tem menos filho. Olha, é uma loucura Uma loucura, isso. né? Fernando, você falou, olha, essa semana tem que chegar o dinheiro na mão dessa pessoa, que é o informal. Você participou da elaboração com o NAPS da questão agora da ajuda à grande, a média, a pequena empresa, a microempresa, né? Quer dizer, o cara vai ter que pagar essa semana o salário lá. Ele não tem capital, não tem reserva para pagar o salário, né? Então, além desse dinheiro que precisa chegar lá na ponta, como é que vocês formularam o tema do emprego formal, de quem tem carteira assinada que não vai ser atendido por essa medida que já foi aprovada, que ele sancionou hoje? Então, aí tem algumas propostas que estão sendo discutidas, que vão desde você fazer um empréstimo para a empresa a juros zero, para pagar, perder de vista, ou seja, você fala, olha, eu vou te dar a liquidez necessária para você honrar seus compromissos, saindo dessa você me devolve. Mas você vai me devolver numa situação completamente diferenciada. Eu não vou cobrar você como se fosse um empréstimo bancário, porque eu sei que se eu fizer isso, você vai quebrar. Eu não quero que você quebre, eu vou te aportar o recurso, vou te dar liquidez, e aí nós vamos discutir se você vai me pagar em 5, em 10, em 15 anos, dependendo da sua condição. Com juros subsidiados, eventualmente só com a correção monetária ou sem ela. Nós vamos dividir esse prejuízo, mas você vai se manter, porque não é culpa tua, né, empresário, não foi por incompetência tua que você está enfrentando essa situação. Então não é paternalismo nenhum, porque não se trata de amparar um incompetente. É um conjunto enorme de empresários que foram pegos no contrapé contra uma coisa que eles não deram causa. Ninguém deu causa a essa pandemia. Então não é mesmo justo você penalizar um empresário. Tem empresas aí que tem 30, 40, 50 anos que o cara está lá. O cara é competente. Você vai deixar esse cara quebrar? Depois que você formar uma nova empresa no lugar dessa, de novo, você tem que pensar o pós-pandemia. Então, quanto menos empresas quebrarem, menor vai ser o custo de retomar. Porque essa pessoa já sabe fazer o que ela faz. Tem gente que há décadas faz o que, né, faz o que está fazendo. Então, você tem que preservar. Então, o que se discute é o Estado. Eu acho que a melhor tese foi essa que surgiu, né, de você fazer um empréstimo. Não é uma doação, mas, no fundo, as condições de pagamento desse empréstimo serão tão diferenciadas que a pessoa consegue encaixar no seu fluxo de caixa pós-pandemia um pequeno percentual para amortizar esse capital de giro que vai ser fornecido agora. Então, essa ideia atenuaria muito o problema. Né? Até um salário mínimo, o governo pode, ou até 1,5, tem gente que fala um pouquinho mais, fazer o que ele fez com os informais, fazer. A ideia é combinar essas duas coisas. É um dinheiro entrar a fundo perdido por parte do governo, então é na veia, a fundo perdido, e uma outra parte para quem não resolveu o problema, porque muitas empresas isso não vai resolver. Né? Tem folha grande, com pessoal bem remunerado, né? Tem escala, carreira, tem empresas complexas no Brasil. Para esse segundo caso, você vai ter que combinar um dinheiro a fundo perdido com um dinheiro de empréstimo para pagar perder de vista. Aquele empréstimo de pai para filho mesmo, sabe? Você dá para o seu filho e fala, você vai me pagar, mas vamos ver aí como é que você se recupera, como é que você arruma um emprego. É um empréstimo de pai para filho mesmo, mas é um empréstimo. Agora, vai ter que ter um dinheiro a fundo perdido por parte do Tesouro Nacional. Porque isso para a pequena e microempresa resolve o salário, né? Porque um percentual alto da pequena e microempresa, a média salarial não é alta, né? É uma média salarial de 1 a 2 salários mínimos. Não, né? Se você levar em consideração quem ganha até 2 salários mínimos no Brasil, você está falando da maioria da população.
Então você já resolveu grande parte do problema. Mas assim, nós temos que resolver todos os problemas. Mas dando prioridade para aqueles que afetam a maioria da população. Então você tem que começar do começo, né? E o dinheiro? Porque o Bolsonaro e o Guedes estão numa conta. E o que o mundo está fazendo nesse momento em relação aos seus recursos para fazer face a essa pandemia? Você já imaginou se, para derrotar o nazismo, o Roosevelt e o Stalin chamassem o secretário do Tesouro, e o secretário do Tesouro falava, tem que cortar a produção de tanque e avião, porque não tem grana. Então nós vamos perder a guerra, porque não tem dinheiro. O que o Roosevelt e o Stalin fariam? O Stalin, por ser um déspota, mandaria matar o cara. E o Roosevelt demitiria o cara. Quer dizer, você não está numa situação normal. Você não está numa situação que admite esse tipo de conversa. Você vai ter que fazer a dívida, entendeu? Você vai fazer a dívida, né? Em casos como esse, não tem outra solução. A economia não conhece outra solução. Você perguntar para 10 economistas bem formados qual é a solução para esses casos. Os 10 vão responder, bem informados. Indivíduo e Estado. Vai custar quanto? 10% do PIB? É 10% do PIB. Então, se a dívida hoje, líquida, for 60% do PIB, vai para 70%. Não tem. Essa conversa é conversa de louco. Se um cara falar uma coisa dessa para mim, é que não vai falar, porque não é possível que alguém fale isso. Vamos supor que o Brasil hoje tem uma dívida líquida uma dívida bruta que acho que é de 80%. Vai para 90%, Paulo. Sim, agora é o que os Estados Unidos está fazendo, não é isso? Vai para 90%. É. Você vai deixar o quê? O que você vai fazer com a população? Para que existe Estado? É para, nessa hora, ter uma resposta. Se não tem Estado, vai ser a seleção natural, concorda? Sem dúvida. Quando não tem Estado, é seleção natural. Vai morrer um. É o que o Bolsonaro propõe. No fundo, o que o Bolsonaro propõe é a seleção natural. Morre os velhos, morre os doentes, e a sociedade não vai morrer. Então, é a seleção natural. É a guerra de todos contra todos, sobram os mais fortes. É isso que o Bolsonaro propõe. Mas quando tem Estado, e por isso que a indignação contra ele. Então, se você acha isso, por que você é presidente da República? Você preside o quê, afinal de contas? Então, na verdade, quando você tem Estado, o Estado diz o seguinte, ó, a crise é essa, nós vamos tomar essas medidas. Ponto. Não se tem discussão. Para derrotar o nazismo, ninguém ficou fazendo conta. Derrotou, depois reconstruiu a economia. Teve plano Marshall, teve tudo. Depois da gripe espanhola, também teve que fazer uma porção de coisa. Depois da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra. Sabe, são situações excepcionalíssimas que exigem estadistas à frente no comando do aparato estatal para tomar a decisão que resguarde a vida das pessoas e depois se discute quem vai pagar. E é importante discutir quem vai pagar depois, porque essa dívida tem que ser paga por quem tem recurso para pagar. É obviamente que você não vai cometer, depois da pandemia, o erro que você não deve cometer agora, que é punir a ponto de inviabilizar. Não, ninguém quer inviabilizar a atividade econômica. Mas quem tem muito patrimônio, os super ricos, vão ter que pagar, vão ter que fazer um aporte para que essa dívida caia. Está cheio de gente aí que tem condição de pagar um pouco mais, bilionários aí que podem pagar um pouco mais pelo bem-estar da sociedade. É uma situação excepcional que exige medidas excepcionais. O que não pode estar no horizonte de nenhum governante sério é se negar a gastar o que precisar para resolver o problema. Isso aqui não dá. Nós inventamos uma coisa chamada Estado. É muita coisa. É uma invenção extraordinária que nos dá segurança exatamente nesses momentos.
Imagina se a gente estivesse sendo atacado por um vizinho hostil. Né? Nós íamos olhar para as contas do Tesouro para saber quanto de munição comprar, ou você compraria a munição necessária para derrotar o inimigo? É a mesma coisa. Você vai comprar a munição necessária para derrotar o inimigo e depois você vai ver quem paga a conta. Dilui isso no tempo. Você tem 1000 mecanismos engenhosos para atenuar os efeitos disso no tempo. Mas você não pode se negar a endividar numa hora dessa. Então é emissão mesmo de dívida. Não tem jeito, é emissão de dívida. Ô, Fernando, e essa semana você assinou um manifesto, o Ciro, que foi uma grande novidade, né? O Dino também estava no manifesto? Tava. O Dino, o Boulos, né? Mas a conjuntura está mudando muito, né? E ele vem sofrendo um desgaste profundo, né? Não é hora de você atualizar para a semana que vem esse manifesto aí com alguém do PSB? O Requião esteve no teu manifesto? Assinou? Assinou o manifesto? Então foi. Alguns ex-governadores assinaram. Ah, é? Requião foi um deles, Tarso Genro foi outro. Quer dizer, nós colhemos assinaturas de governadores, ex-governadores. Os governadores tiveram alguém do PSB, não? Não houve tempo, porque quando a gente estava colhendo as assinaturas, o documento vazou para a imprensa 2 horas antes do previsto. Tá. Mas, enfim, todo mundo foi avisado, todo mundo concorda com os termos daquele. Por que eu estou te perguntando isso? Na verdade, eu tenho como preocupação de fundo, nesse período, e você fez tão bem essa semana, e você já me dá um exemplo de onde partir, para a gente conseguir uma ampliação, um adensamento dessa articulação, porque ela vai ser uma articulação importante para solucionar a crise política posteriormente, não é? Olha, Paulo, eu dei uma entrevista no começo do governo Bolsonaro, em que me perguntavam sobre frente. Eu dizia o seguinte, olha, eu acho que o campo progressista, em primeiro lugar, tem que se recompor. Essa é uma tarefa importante. Na época, eu cheguei a assinar 2 ou 3 artigos que foram publicados na Folha de São Paulo, sobretudo, com o Boulos, Flávio Dino e Sônia Guajajara. Não sei se você lembra disso. Lembro. Então, aquilo foi o primeiro núcleo desta ideia. Hoje nós temos, diante de tudo que está acontecendo, foi possível reunir mais gente. Então, o que eram 4 pessoas, naquela época nós juntamos o Requião também, o Requião assinou, né? Mas a ideia já era expandir. Aí, pela movimentação política do campo, isso não foi possível. Em função da gravidade da crise, voltamos a nos reunir em torno desse primeiro manifesto. Eu espero que nas próximas semanas a gente consolide esse campo. Então, semana que vem ou na outra, saia um novo arrazoado nosso sobre como enfrentar a crise, com novas propostas, diretrizes, encaminhamentos. E eu penso que esse núcleo progressista, que, conforme eu te disse, comunga valores universais muito importantes sobre o bem-estar das pessoas, possa dialogar até com os democratas liberais do ponto de vista institucional, não do ponto de vista programático, no sentido que a gente tem uma ideia de economia diferente da deles. Né? A gente sabe que esses liberais de direita têm mais afinidade com o Bolsonaro do que conosco, porque eles não pensam o pobre como nós pensamos, não pensam os direitos sociais como nós pensamos. É um direito deles, defender Estado mínimo, mas eles querem fazê-lo democraticamente. Faz muita diferença você defender uma ideia democraticamente e querer impor essa ideia às pessoas. Então, é parte da democracia que haja liberais, que haja socialistas, que haja social-democratas, que haja trabalhistas. É parte da democracia isso. O que não pode ter é um cara que fala, não, é do meu jeito que vai ser. E vai ser à força, vai ser custe o que custar. Então, o que o Bolsonaro representa
é um custe o que custar, eu vou fazer do meu jeito. Quer dizer, ele não se verga à ciência, ao bom senso, à maioria. Não. Ele constituiu um núcleo duro, que hoje deve estar aí na casa aí dos 20%, 22%, que querem impor à sociedade um modelo. Então, nós não podemos aceitar a imposição nem sob ameaça. Porque se a gente começar a aceitar a imposição sob ameaça, nós vamos todos nos recolher para casa com medo e vamos deixar o país, né, na mão de uma pessoa que está demonstrando completa incapacidade de gerenciar uma crise desse tamanho. Então, o que eu penso é o seguinte: nós temos que consolidar o campo progressista nos próximos dias. A largada foi boa, mas isso precisa ter uma segunda, quem sabe uma terceira rodada, e aí, quando a gente se sentir seguro de que nós temos um corpo de ideias que realmente dão consistência para o momento histórico, eu acho que a gente deve, inclusive, estender esse debate para afastar qualquer risco institucional no nosso país. Eu fiquei muito preocupado com essa celebração, no meio de uma crise dessa, de um golpe militar. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Você sabe que aqui no Cone Sul, nós tivemos ditaduras na Argentina, no Chile. O único país que comemora é o Brasil. E eles comemoram sempre a desmoralização e o fracasso, né? Porque ao comemorar o golpe militar, estão todos dentro do governo Bolsonaro, então eles têm digamos, esse hábito, né, de comemorar o fracasso. É um equívoco é um equívoco contra as Forças Armadas. Nem as Forças Armadas não merecem isso, na minha opinião. Sabe? É uma instituição respeitável. Então não deveríamos fazer isso com a instituição. Esse trabalho que você está fazendo, esses diálogos que você está fazendo, são muito importantes para o futuro do Brasil. Para o presente e para o futuro. Muito importantes. Eu acredito que sim. Fernando, você falou uma coisa assim, a gente vai terminando, porque eu não gostaria que a Estela ficasse brava comigo, né? Pelo horário. Mas é o seguinte, você falou em empatia, o Bolsonaro não tem empatia. E eu me lembro, Fernando, que ele chegou a dizer para Michelle Bachelet que o Pinochet fez certo de matar o pai dela. Ele disse... Mas falou para o presidente da Ordem também. O Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem, que a ditadura fez certo em desaparecer com o corpo. Até hoje o filho não sabe o paradeiro do pai. Quando nós inauguramos aqui o busto do Rubem Alves, do Rubem Paiva, até foi uma iniciativa minha, estava toda a família, ele passou e cuspiu, né, de uma pessoa cujo corpo não foi enterrado. Então, ele não tem empatia. Uma pessoa que se associou ao Adriano, chefe do escritório do crime. Então, é uma perversidade, né? É uma perversidade. As pessoas têm dito, ele não é louco, porque louco não paga pelos seus erros, né? Ele não. Ele é um perverso, né? Perigoso. Então, eu queria repassar isso, que você falasse desse tema da empatia, porque, poxa, se você fosse presidente da República, se o Lula fosse presidente da República, se a Dilma fosse presidente da República, no outro dia esse dinheiro estava na conta das pessoas, não teria discussão. Ele não consegue, ele não tem esse sentimento. Diz que ontem ele chorou, né? Ele chorou por ele. Ele não derramou uma lágrima por quem morreu. Ele não derramou uma lágrima porque está numa UTI. Ele não derramou uma lágrima por quem está sem renda. Ele não é capaz. Até agora ele não falou, olha, gente... Quer dizer, ele chorou por ele. Por ele. Que é quem deveria estar resolvendo o problema das pessoas. Quem pediu para estar no lugar dele, ele que pediu para ser presidente da República, ele que pediu o voto para as pessoas para ser o presidente da República, ele está chorando por ele. Está com pena de si mesmo. Quer dizer, nessa hora que todo mundo mostra o quão valente é, né? O que você espera de um chefe de Estado? Pô, que o cara pegue o touro pelo chifre e fale, mano, nós vamos resolver.
Nós vamos sair junto. Nós vamos ter o menor número de perdas possível. Nós vamos caminhar. Nós vamos chamar os melhores cientistas, nós vamos chamar os melhores técnicos, os melhores economistas. Eu estou com vocês. Se eu fosse visitar alguém, não seria eu ia chamar diretor de hospital para conversar. O que eu posso fazer? Quais as medidas que eu tenho que tomar? Quais as medidas duras que eu tenho que tomar? Sabe? Mas não, está com pena de si mesmo. Como assim? Por que ele está com pena dele mesmo? Ele está no maior cargo da República. Não vai faltar comida na mesa dele. Não vai faltar nada para ele. Nem para a mulher dele, nem para os filhos dele. Ele tem que estar preocupado com os outros. Ele tem que estar chorando pelos outros. Se ele for chorar por alguém, é por quem está entubado hoje entre a vida e a morte. Até agora, Fernando, ele, nos seus pronunciamentos, não deu um voto de pesar pelo falecimento de ninguém, de ânimo para as pessoas que têm parentes doentes ou estão doentes. Morreu um dos maiores músicos brasileiros no governo dele. Ele não foi capaz de decretar. Ele não foi capaz de decretar luto. Ou seja, ele não tem alma, esse homem. Sabe, é uma coisa difícil até de dizer, né? Porque Deus deu alma para todo mundo, mas parece que a dele não veio, ele não veio equipado com alma. Ele não tem alma. É isso. Então ele não tem empatia. Ele fala assim, não, Datena, não, quem quer dar golpe não avisa antes, não. Ou seja, ele trata de assunto. Vai morrer gente? Vai morrer, mas o que vai fazer? Morre mesmo. Tanto faz, sabe? Para ele, tanto faz. Então, uma pessoa realmente, olha, é penoso ver um país. O Brasil tem uma coisa. Sabe, a gente tem problemas, mas a gente também tem coisas que precisam ser enaltecidas. Existe muita solidariedade no Brasil, sobretudo nas camadas pobres. Se vive muito de solidariedade nas favelas, nas comunidades, no interior do país, sabe, no campo. Tem muita solidariedade. Sabe, as camadas mais pobres sobrevivem, né, com essa base. Aí você vê uma pessoa que não tem nenhuma solidariedade. Fala, ele está totalmente desconectado, né, do sentimento nacional. Todo mundo está ligando para a mãe, ligando para o filho, querendo ajudar, fazendo vaquinha, fazendo campanha, tocando na internet para entreter as pessoas, gravando um vídeo para orientar as pessoas. É biólogo, é médico, é padre fazendo missa à distância. Todo mundo tentando confortar o semelhante e ele não. Ele causando celeuma. É isso. Causando, como diz os nossos. Pois é. Mas olha, Paulo, o Brasil é um país importante demais, sabe? É um país que tem uma energia muito grande e nós estamos mobilizados, sabe? Esse manifesto foi costurado durante dias para nós estarmos juntos e mostrarmos para o país que existem forças vivas, solidárias, que têm proposta, que estão pensando soluções, e o Congresso está aberto a recepcionar essas ideias. Nós demos demonstração essa semana de que nós somos capazes, na crise, de pautar o Congresso. O governo não está conseguindo pautar. Então nós estamos conseguindo. Então nós vamos prosperar nessa toada, porque é o que o povo espera que a gente faça, né? É isso. Fernando, eu quero te agradecer imensamente a alegria de poder estar contigo num momento difícil da vida das pessoas. Mas você é uma pessoa que todo mundo quer ouvir, todo mundo quer saber das suas opiniões. E eu até estou pedindo para o pessoal meu de rede, toda vez que você fizer uma live, a gente transmitir na nossa rede. E quero dizer o seguinte, esse teu papel agora é fundamental para o Brasil. Fundamental. Vamos trabalhar forte nisso, Paulo. Você está fazendo. Se depender de mim, nós vamos agregar muita gente. Não falta gente boa nesse país. Essa turma que assinou esse documento, todo mundo que você traria para casa para jantar. Não levaria para tua casa para jantar?
Sem Não dúvida. deixaria um filho aos cuidados dessas pessoas? Sem isso, dúvida. é gente boa, gente de sangue bom. É o lado bom do Brasil. É isso o mesmo. lado bom do Brasil e unido, que todo mundo queria ver também, a gente unido e não separado, né? É isso. Fernando, eu quero te agradecer imensamente, quero agradecer a todas e todos que participaram dessa transmissão conosco. Meu muito obrigado pelo tempo de vocês participarem conosco e participar desse debate com o Fernando Haddad, que é uma pessoa fundamental para esse Brasil e que vai desempenhar dia a dia, cada dia mais, um papel mais importante para o Brasil. E quero também agradecer a Giovana Gomes, a Juliane Furno e o Frederico Assis, que nos viabilizaram essa transmissão em tempos de coronavírus, isolados, e eu desejar a cada um de vocês aí muita força nesse duro momento, porque nós vamos sair mais fortes desse momento e, sem dúvida nenhuma, lutar por outros fundamentos na nossa sociedade, que a gente recoloque os fundamentos da importância do ser humano e não do dinheiro, como nós temos nesse tempo anterior dessa crise. E que possamos, digamos assim, dar toda a resposta à crise, mas também resolver os problemas políticos que nós estamos vivendo, seríssimos, como o Fernando disse, no Brasil. Obrigado, Fernando. Abraço para você, Paulo, para toda a equipe aí, viu? Obrigado. Família também. Obrigado para todos também. Um grande abraço. Tchau, tchau.